Primeira coisa, o que é uma pirueta? Sim, tem, né, quem nunca fez balé, às vezes nem sabe o que é pirueta. Pirueta é quando a gente faz um giro no mesmo lugar, sim, e com uma perna só no chão. Como seria isso? A pirueta mais comum que a gente tem é a pirueta que é uma pirueta em passé. E a gente faz ela, a gente chama de pirueta en dehors em passé. Sim, eu tô aqui e aí eu faço um girinho e desço. Sim, isso é uma pirueta. Eu posso ter dupla pirueta, posso ter 3 piruetas, posso ter 4 piruetas, sim, mas isso a gente vai aumentando aos poucos. O que é importante eu saber da pirueta? Primeiro ponto, no balé, a gente tem passos que eu chamo de passos de base, que são como se fossem peças de Lego. Sabe Lego, de montar castelo, né? Tem as pecinhas. Então, no balé, a gente tem as pecinhas, que são os passos de base. O que seriam passos de base? Por exemplo, um tandi é um passo de base, um plié é um passo de base, um coupé é um passo de base, passé é um passo de base. Sim, isso são passos de base, são pecinhas isoladas do Lego. Quando eu pego essas pecinhas isoladas e junto uma com outra, eu vou construindo um castelo no Lego, não é assim? No balé é exatamente a mesma coisa. Na hora que eu junto vários passos de base, eu acabo construindo ali um castelo, um passo complexo. A pirueta nada mais é do que um passo complexo. Por mais que pareça que a pirueta ela é um conjunto, né? É uma coisa só, ela é um castelinho cheio de peças de Lego. O que a gente tem na pirueta? A gente tem 3 fases para fazer uma pirueta. Esse é o primeiro ponto para a gente entender. Quando a gente começa a fazer balé e a gente vai lá e se matricula numa escola, numa academia presencial, a gente chega lá na aula e a aula já está acontecendo, já tem um monte de gente fazendo aula, e você chega às vezes sem saber nada, né? Nunca fez balé, ou fez há muito tempo atrás, está voltando agora, e aí o professor vai passando as coisas e tem que passar de forma um pouco mais rápida, porque senão a aula fica chata para quem já está fazendo há um tempo. E aí o professor chega lá, vamos lá, hoje a gente vai fazer pirueta. Ah, vai lá, faz um pas de bourrée e coloca a quarta e girou a pirueta. E aí você é obrigada a aprender a pirueta copiando o movimento. E aí parece que ela é uma coisa só, né? Parece que eu faço dobro a perna e girou. E acabou. Mas não, na verdade a pirueta ela é um castelinho de Lego. Então, se eu entender cada uma dessas peças que monta esse castelinho, vai ficar mais fácil para executar a pirueta. Quando eu penso na pirueta que ela tem 3 fases, já é como se eu pegasse um... Sabe quando a gente vai fazer um bolo? Imagina um bolo de 3 andares, com aquele chantilly gigante, com aquela cobertura, aquele recheio. Na hora que eu olho para tudo isso, eu falo, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse bolo desse tamanho com tudo isso, né? Mas, se eu olhar e falar, não, primeiro eu vou fazer a massa do bolo. Agora eu vou fazer o recheio do bolo. E aí eu corto o bolo, coloco o recheio. Agora eu vou fazer a cobertura do bolo. E aí eu vou lá e coloco a cobertura. Então eu fracionei o bolo em várias partes. Se a gente pegar os passos complexos do balé e fracionar ele em partes, fica muito mais fácil para a gente aprender como fazer e treinar esse passo para que ele saia cada vez mais bonito, cada vez que eu sinta cada vez mais confiança para fazer aquele movimento. Sim? Então, pensando nisso, vamos fracionar a pirueta. A pirueta ela é feita em 3 fases. Eu tenho a primeira fase, que é a fase da preparação da pirueta. Depois eu tenho a fase do giro e depois eu tenho a fase da finalização. Então agora a gente vai entender na prática, e eu espero que você levante o bumbum do sofá e treine comigo. Mesmo que você já saiba fazer pirueta, vale a pena você recapitular todas as fases, ok? Vamos lá? Bom, primeiro ponto, na fase da preparação. A gente vai estar lá. Eu posso, antes da fase da preparação, normalmente vai ter alguma coisa que me coloca na preparação. Eu posso ter um dégagé ou um tandi, para aí eu colocar a quarta, aqui eu estou na preparação. Mas aqui eu não estou ainda, eu estou numa fase que vem antes, sim? Eu posso ter um pas de bourrée, e agora eu me coloco na preparação da pirueta. Então, existem algumas coisas que podem vir antes, mas é um outro passo. A pirueta em si, ela começa na fase da preparação.
A pirueta mais comum que a gente tem é a pirueta anterior em passé, que é essa que normalmente, né, bailarina adulta começa a aprender e saindo de quarta posição. Eu posso ter pirueta saindo de quinta, posso ter pirueta saindo de segunda, tá? Mas o mais comum é a gente sair de quarta. Então a gente vai entender a preparação, minhas alunas são exemplares, né, ali, tia Jo? Preparação, execução e finalização. Exatamente. Quando a gente entende essas fases, aí fica mais fácil aprender pirueta. E aí, ó, vamos lá. Na fase da preparação. Então, eu posso ter vindo de um dégagé, ou eu posso ter vindo de um pas de bourrée, ou de qualquer outra coisa. Mas a pirueta começa na hora que eu coloco o plié para fazer essa pirueta. Lembra que eu falei sobre passos de base? Lembra que eu falei das pecinhas de Lego? O plié é a primeira pecinha de Lego da sua pirueta. É a primeira e é uma das mais importantes. Sim? Por quê? Porque é a base que vai te dar impulso para você conseguir girar, ok? E aí, eu tenho lá um plié na preparação, eu vou ter um relevé, que é quando essa perna aqui, ó, sobe na meia ponta do pé. Isso a gente chama de relevé. Eu posso ter um relevé em primeira, posso ter um relevé em segunda, posso ter um relevé com uma perna só. Sim? Então, eu tô lá. Tenho a primeira peça de Lego, que é o plié, a segunda vai ser o relevé. A terceira peça de Lego é o passé, que é a hora que essa perna sobe. Tudo isso está na preparação da pirueta. Estou lá, e daqui, plié a primeira peça, relevé a segunda, passé a terceira. Sim? Cheguei na postura para iniciar a segunda fase da pirueta, a fase do tour, da execução da pirueta, que é quando eu faço o giro completo. Girei a pirueta, essa é a segunda fase. Nessa fase aqui, é importante eu ter alinhamento do meu corpo. O que eu quero dizer com alinhamento do corpo? Quando a gente tá com os pés assim no chão, normal, como uma pessoa normal, depois que você começa a fazer balé, você não é mais uma pessoa normal, tá bom? Mas beleza, vamos lá. Quando a gente tá assim, com os pés no chão, Papai do Céu fez o nosso corpo de uma maneira que a gente consiga ter equilíbrio para ficar em pé, que a gente tenha um eixo para ficar em pé. Normalmente esse eixo, né, para ter uma distribuição boa ali nos pés para a gente manter o nosso equilíbrio, acaba sendo com o bumbum um pouquinho mais para trás, tá vendo uma curvinha aqui, ó, na minha região lombar? Acaba sendo com as costas, ó, um pouquinho arredondada. Essa é a nossa postura, né, no dia a dia. Só que se eu subir na meia ponta com essa postura, eu acabo caindo. Porque essa postura é para eu ficar com o pé inteiro no chão. Quando eu diminuo a área de contato do chão, quando eu passo para a meia ponta, eu acabo tendo que mexer nessa postura. Eu acabo tendo que me colocar numa outra postura para conseguir manter o equilíbrio. O que eu fiz aqui? Eu estava lá na minha postura normal, de pessoa normal. Conforme eu subo, eu preciso encaixar o meu xixi, trazer o meu xixi para frente. Para quê? Para essa curvinha aqui das costas diminuir. E além disso, eu preciso alinhar as minhas costas, tirar esse arredondado da parte das minhas costas de cima ali da região torácica. Então, eu cresço, traciono as costas para cima, fechando as costelas. O que é fechar as costelas? Se você colocar as mãos aqui, ó, embaixo do seio, você vai sentir as costelas. E elas terminam mais ou menos aqui, ó. Que no meio tem um buraco. Sim? Quando eu puxo o ar, elas se afastam. Quando eu solto o ar, elas se aproximam. Quando elas se afastam, as minhas costas, ela cria uma curvatura, ó. Eu acabo jogando um pouco as costas para trás, quando elas se afastam. Quando elas se aproximam, que é quando eu esvazio o peito, as minhas costas ganham um alinhamento. Então, na fase 2 da pirueta, que é a fase do giro, eu preciso ter um alinhamento do meu tronco com a minha perna para conseguir ter equilíbrio. Se eu abro as costelas aqui, se eu encho o pulmão de ar, eu começo a ir para trás. E aí é aquele giro de pirueta que vai caindo. Se eu solto o meu bumbum, eu começo a ir para trás. E mais uma vez eu caio durante o giro, durante a execução. Quem já faz balé, muitas vezes a gente olha para a nossa pirueta caindo e a gente fala assim,
Meu Deus, eu não consigo terminar o giro. Eu caio antes do giro terminar. Eu tô caindo da pirueta. Às vezes o problema pode estar nessa postura. Sim, pode ser que você esteja deixando um erro que é muito comum, deixar o bumbum lá para trás. E aí eu acabo caindo da pirueta, não tem como. Então, na segunda fase, o que é importante? Quando eu terminei a preparação, que eu subo, eu já subo encaixando o meu xixi, esvaziando o ar para conseguir fechar as minhas costelas. E tracionando o meu corpo como se tivesse uma cordinha me puxando lá para cima. Faz isso, ó, faz meia ponta alta, coloca lá você e solta o corpo. Vê como fica pesado para o quadril, para o pé. Agora, se eu imagino uma cordinha me puxando para cima, eu alivio a pressão aqui. E aí eu consigo ter mais eixo para ter equilíbrio. Tudo bem? Então, na segunda fase, onde eu tenho que concentrar minha energia? Em manter uma postura alinhada, empurrando o xixi para frente, fechando as costelas, crescendo lá para o teto. Essa é a nossa segunda fase. E aí vem a terceira fase, que é a fase da finalização, onde quem já faz balé normalmente não dá muita atenção. E aí eu faço aquele giro que termina assim, ó. Sim, eu posso ter acertado a primeira fase, acertado a segunda, mas eu errei a terceira. E aí eu termino com um giro descontrolado que me gera mais insegurança. E uma bailarina que não está segura do que ela está fazendo, não está confiante no que ela está fazendo, não tem como colocar graciosidade. Sim? Então, como é que eu termino uma pirueta? Como é a finalização? Fiz lá o meu giro. Na hora que eu vou terminar, muitas vezes a gente pensa que a gente está terminando em tom B. E aí, quando eu penso no tom B, eu penso em colocar a perna para trás. Quando eu penso em colocar a perna para trás, eu trago o meu corpo para trás. Se eu estou girando, esse movimento de trazer o corpo para trás, que muitas vezes é imperceptível, acaba me derrubando. Sim? Então, eu jamais posso terminar uma pirueta jogando o meu corpo para trás, porque isso vai me trazer um giro totalmente insegura. Ok? O que eu preciso fazer? Eu preciso terminar a minha pirueta em cima da perna de base. Ao invés de eu descer levando o meu corpo para trás, eu vou descer exatamente em cima dessa perna de base. Percebe que o meu tronco ficou em cima da perna que está no chão, ó? Estou descendo, eu continuo em cima dessa perna que está no chão. Depois eu toco a outra perna e apoio o pé. Quando eu apoio o pé, eu não trago o meu corpo para trás. O tombê, que é uma pecinha de Lego também, né? Eu posso ter um tombê para frente, eu posso ter um tombê para o lado e eu posso ter um tombê para trás. O tombê, o peso do nosso corpo fica na perna que está dobrada. Sempre. Isso é regra. Sim, por quê? Se eu faço um tombê e deixo o peso do meu corpo na perna que está esticada, eu não consigo sair daqui. Sim, agora se esse peso está lá na outra perna, eu consigo tirar essa perna do chão. Então, a perna que está esticada no tombê, ela nunca pode ter peso. Principalmente se você está finalizando uma pirueta. Para eu não colocar peso nessa perna, o que eu tenho que fazer? Descer em cima da minha perna de base, que é a perna que está no chão. Então, eu vou descer bem em cima, com o peso exatamente em cima dessa perna. A outra perna termina lá, tocou o chão, e aí eu apoio ela no chão. Sim? Que passo é esse? Quem já faz balé? Que peça de Lego é essa daqui? Qual é essa peça de Lego? Lembra que eu falei que uma pirueta ela é um castelo de Lego? Se eu entender todos os passinhos, eu sei executar uma pirueta. Coloquem para mim no comentário que peça é essa de Lego. Que passo é esse que eu estou lá em passê e eu desço fazendo isso? Ainda não é tombê, ó. Depois é que vem o tombê. Muitas vezes as bailarinas pensam em finalizar a pirueta em tombê. E aí é onde a gente começa a se perder. Começo a perder meu equilíbrio. Porque eu não termino em tombê. Eu vou terminar a minha pirueta descendo um fonde. Sim, isso é um fonde. A gente está lá na nossa aula de balé, a gente faz fonde.
estica, fonde, estica, não é? Ou eu tô lá na meia ponta, eu faço fonde e sobe, sim? Então, eu termino a minha pirueta fazendo um fonde.